Olá a todos, este é o canal Corte Secreto e recentemente eu recebi de um amigo esta figurinha que você vê aí na sua tela e com esta frase: Senhor, cura esta nação. Eu respondi a esta mensagem com 2 Crônicas 7,14 e neste vídeo eu gostaria de desenvolver um pouco e pensar o que este verso tem a ver com a nossa nação e o nosso contexto. Então esta figurinha e esta frase você também deve ter visto em outras mídias sociais, e eu penso que é extremamente legítimo que cada um de nós oremos a Deus, busquemos em Deus uma solução para a situação do Brasil, do mundo inteiro, mas quero me referir aqui ao Brasil, desta pandemia que já se estende há mais de um ano, e que, conforme os dados que eu vi ontem, o número de mortes no Brasil já chega a 348.934 mortes. Então, muitas pessoas que perderam a vida, e muito mais são as pessoas que hoje choram e passam pelo luto dos seus entes que se foram e sofrem a dor, a perda, a saudade. Então é muito legítimo este clamor que a nação brasileira faça a Deus, pedindo a Deus que soberanamente derrame a sua misericórdia sobre nós, fazendo cessar esta pandemia que tem trazido tão grande mal à nossa nação. Deus é soberano, nós não sabemos os intentos da sua mente, do seu coração, mas Ele é soberano e Ele não é vítima desta situação pela qual passamos. Deus controla a história, Deus dirige a história, mas nós, como humanos ilimitados, sofremos tudo isso e clamamos pela sua misericórdia. Então isto é completamente legítimo, mas também é importante a gente perceber que nós devemos olhar para a sua palavra e ver o que é que ele fala ali sobre os seus padrões de santidade e de busca, de como buscá-lo de forma verdadeira. E esse texto nos traz algumas verdades, porque ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Vamos ser aqui hermeneuticamente honestos primeiro, e entender que esta palavra Deus deu ao povo de Israel. E ali o contexto é que Salomão estava iniciando o seu reinado e Deus então faz um pacto de abençoá-lo, caso o povo seguisse aqui este padrão esse que já tinha sido dado e determinado muito anteriormente. Deus aqui está repetindo esse padrão. Obviamente, quando nós vemos a história do povo de Israel e dos reis de Israel, nós vemos que depois de Salomão, cada rei se levanta e a grande maioria faz o que é mal aos olhos do Senhor. E o Senhor, obviamente, no seu padrão de justiça e santidade, faz pesar a sua mão sobre o povo e até o povo ser exilado pela Assíria, pela Babilônia. Mas o ponto aqui é que, entendendo hermeneuticamente que esse é o contexto dessa frase, a pergunta é: esta frase também se aplica a nós brasileiros? E aqui eu defendo que sim, porque Deus também é Deus dos brasileiros, é Deus de todas as nações. Como dizia Abraham Kuyper, né? Ele dizia que não há 1 cm² na face da terra sobre o qual Deus não possa dizer: é meu. E eu creio nisso não porque Abraham Kuyper falou isso, mas porque a palavra de Deus diz que toda a terra e tudo o que nela se contém pertence ao Senhor. Deus é soberano e dono de todas as coisas. Então Deus é soberano sobre a nossa nação, sobre o nosso povo, e nós então também podemos pedir a Ele que saia da nossa terra. Porém, quando eu olho para esse versículo, eu vejo ali 4 orientações importantes que Deus nos dá, e que quando nós comparamos com as nossas atitudes reais e práticas, nós vemos que nós pecamos contra cada um desses itens. Então ele fala para nos humilhar,
Primeiramente, nós precisamos nos humilhar. E se humilhar aqui neste caso vai significar nos aproximarmos dele conforme os seus padrões, conforme os seus mandamentos expressos na sua palavra. E o que nós vemos é que o brasileiro, ele é extremamente religioso, mas ele quer se aproximar de Deus à sua maneira. E ele estará contente se simplesmente ele passar na frente de uma igreja e fizer o sinal da cruz, ou fazer uma reza diária, ou ir à missa, ou ao culto semanalmente, e para ele está tudo bem, e aí ele vive da forma como ele deseja, e ele não quer se humilhar e olhar para a palavra e abrir mão dos seus preceitos, preconceitos, tabus, formas humanas de buscar a Deus, e buscar a Deus conforme ordena a palavra. Então o povo tem que se humilhar. Segundo, o povo tem que orar. Deus fala, o povo tem que orar, não é? E quantos de nós que sabemos o que é oração, que a oração é uma das principais disciplinas espirituais, fundamental para a vida cristã, para o nosso fortalecimento, para a nossa comunhão com Deus. E muitos de nós que sabemos de tudo isso não estamos orando de forma disciplinada, diariamente, profunda, buscando a intimidade do Senhor. O que dirá então dos milhares de brasileiros que não sabem que oração é falar com Deus, que não sabem que oração é uma das principais disciplinas espirituais e eles se contentam com uma reza, uma oração mecânica, uma oração que tem ali um texto já escrito por alguém e ele simplesmente recita aquele texto, mas aquele texto ele não percebe que não reflete em nada e não expressa em nada aquilo que está no seu coração. E Deus fala, aquele que se humilhar e orar. E o terceiro ponto, e me buscar. O que dirá desse ponto, né? E me buscar. E nós vemos que na religiosidade brasileira, o brasileiro tem buscado não somente a Deus, mas a muitos outros deuses. Ou embora ele não chame de Deus, mas tem buscado em outras personalidades ou em outras entidades a solução dos seus problemas. Estou falando aqui de pessoas que oram ou rezam para outras entidades, outras pessoas como a própria Maria. Quem alçou Maria a este patamar ou a este status de santa, intercessora dos homens, não foi a palavra de Deus, foi a igreja institucionalizada. Então isso não vem da palavra. Assim como São Francisco de Assis nunca disse que iria atender aos pedidos de oração depois de morto, assim como o padre Cícero também nunca falou isso, mas é o próprio povo, a própria igreja que sinaliza nessa direção e permite que o povo seja como o povo de Israel, idólatra, buscando em outras pessoas mortas a solução dos seus problemas. Mas a palavra diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar. Buscar somente a Deus. Somente a Deus. Porque somente Deus é eterno, sempre existiu, e Ele é o Criador de todas as coisas. E tudo o que existe após Deus é criatura. Nós somos criaturas pecadoras, limitadas, mortais e dependentes de Deus. E, portanto, eu não posso orar para nenhum outro que não seja Deus. E isso precisa ser entendido pelo povo brasileiro. E aqui a palavra vai falar, e se desviar dos seus maus caminhos. Muitos praticam uma religiosidade de vento, falsa, vazia, apenas para contentar a sua consciência e para viver da sua própria maneira, no seu próprio padrão moral, sem considerar a palavra de Deus. Então, o povo brasileiro precisa se desviar dos seus maus caminhos, olhando para a palavra, vendo o alto padrão a que Deus nos chama para viver e buscando viver este alto padrão,
pela força do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus, e fazendo a parte que nos cabe, e isto é, de fato, se humilhar, orar, buscar a Deus e se desviar dos maus caminhos, e aí então Deus promete que ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Eu creio que este verso, que esta promessa pode sim ser aplicado a cada nação e a nós brasileiros, mas ainda estamos muito longe do padrão que Deus estabelece na sua palavra, e isso fica muito claro simplesmente olhando para 2 Crônicas 7:14. Então, o meu desafio é que você volta para esse texto, olhe aqui, leia com calma o que ele fala e permita que Deus fale ao seu coração. E que você busque e que você abrace esse desafio de cada vez mais se alinhar com o padrão e o desejo de Deus. E aí sim, esta palavra pode ser verdade na nossa nação. Por quê? Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então que Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo devocional.